E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula sobre os movimentos de libertação nacional ou movimentos separatistas. No outro vídeo nós conceituamos, no outro vídeo nós dialogamos um pouco sobre o contexto desses movimentos. Na realidade, o Brasil já vivia um caldeirão de né, uma panela de pressão, era um caldeirão lá fervendo, né, de tensões. Né, isso é fruto de um sistema, né, da crise do próprio sistema colonial. E nesse vídeo nós vamos dedicar aí a entender a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, tá certo? Lembrando que conjuração é uma conspiração e a Inconfidência é uma falta de fidelidade. Então, pensando nisso, vamos para cá. A Inconfidência Mineira, ela acontece primeiro devido à extração em larga escala, né, do ouro. O ouro ele estava acabando, ele estava findando. É um recurso mineral, né? Então, de tanto extrair, uma hora ou outra ele ia acabar e estava acabando, tá? Mas antes de entrar mais nisso, na aula passada, né, nós, em aulas passadas, falando sobre as revoltas nativistas, tem uma em específico que lá no vídeo eu falei para vocês, olha, isso aqui vai ser um prenúncio, né, do que foi a Inconfidência Mineira, que é a revolta de Vila Rica ou a revolta de Felipe dos Santos. A estrutura da revolta de Vila Rica e de Felipe dos Santos é muito semelhante, porque elas acontecem no mesmo local, tá? Que é justamente na cidade de Vila Rica, né? na região de Vila Rica. E a Inconfidência, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Revolta de Vila Rica, tinham praticamente os mesmos objetivos, salvo um ou dois deles, que é a questão da presença das ideias iluministas, tá? E do caráter republicano. Beleza? Então é importante frisar, né, trazer na mente esse detalhe, que parece pequeno, mas ele faz uma diferença enorme, para não confundir. Ambas revoltas, elas eram da elite, eram revoltas elitistas, tá? Não, então mostravam uma elite letrada, não eram movimentos abolicionistas, tá? E lutavam pela mesma causa. Só que a revolta de Vila Rica, ela se limitou ao processo, não gerava uma ideia de separação, mas sim de resguardar os interesses da elite, né? Diminuindo impostos e etc. e tal. O contexto aqui histórico é um pouco diferente, mas a essência é praticamente a mesma. Então vamos lá, para entender isso com mais calma, mais detalhadamente. Então, devido à extração em larga escala, o ouro estava findando, ele estava acabando, ele estava se reduzindo. É um recurso mineral. Então, como todo recurso mineral, obviamente que ele ia acabar um dia. Mas para Dom João V, né, não via com esses olhos, né? Ah, é um recurso mineral, está acabando, vamos ter que... Não é como a cana, não era como o café, que você plantava, todo ano tinha lá, né? O ouro, logicamente, um minério ele precisa de um determinado tempo aí para se formar e tudo mais. Então, mas Dom João V acreditava que estava sendo roubado, né? Que o ouro estava sendo extraviado. Então, o que é que ele faz? Ele aumenta os impostos. E já gera insatisfação na galera, tá? Então ele decretou uma fiscalização mais rígida, tá? E substituiu o quinto por um imposto fixo. Que aí esse imposto fixo foi a chave da coisa. Ele substituiu o quinto, que era 20% daquilo que era produzido, né, que era extraído de ouro, tá? Recolhia a coroa nas casas de fundição e colocou, agora são 100 arrobas por ano. Para vocês terem uma ideia, cerca de 600 quilos de ouro. Aí você coloca aí pensa aí na situação da galera. Já estavam extraindo pouco. O pouco que tinham que fizesse chuva ou sol,
tinham que declarar 100 arrobas de ouro por ano. Por ano. Aí a galera começou a acumular as dívidas, né? Os mineradores, porque é um outro dado interessante. Na região de Minas Gerais, todos eram, independentemente da profissão. Você vê o caso do Tiradentes, ele era alferes, né? Para vocês terem uma noção, o alferes é menor do que um soldado, né? A patente menor do que um soldado. Então, o soldado ali, no caso, pegando aqui pelas bases militares, o soldado ali é a base, né? Então, o alferes era abaixo do soldado, abaixo do cadete, né? Então, ou seja, era uma patente baixa, mas era um militar, uma patente baixa, muito baixa. Isso não implicava dizer que o carinha era pobre, né? Ele era muito rico, ele era dono também, né, de áreas de mineração. Então, por exemplo, o caso do Tiradentes, era alferes e minerador. O cara era professor e minerador. O cara era dentista e minerador, tá? Ou seja, todo mundo era minerador. Porque quem foi para a região de Minas Gerais foi com o intuito de extrair ouro. Beleza? Então, com o acúmulo de dívidas, surge o boato da aplicação da derrama. Nós vimos em vídeos passados também que a derrama era justamente a aplicação, a tomada por meio da força, né, daquilo que equivalia à dívida, né, do indivíduo. Só que quando aplicavam a derrama, levavam não somente isso, levavam bem mais do que o cara devia, tá? Então era algo bem, vamos dizer assim, para quem dependia daquilo ali, era bem assustador. Nem você dever hoje no imposto de renda, você paga uma multa bem generosa, né? Se não declarou, quando vai, uma multa é bem generosa. Beleza? Então, a elite, né, mineradora começa a se revoltar, tá? Então, essa elite, ela era letrada, era o que eu falei no vídeo anterior, muitos deles tinham acabado de chegar de Portugal, né, da França, vinham com essas ideias iluministas, e não era, por ser um movimento da elite, não era abolicionista. Ele não tinha esse caráter abolicionista. Então, por favor, não confundam, coloquem bem destacado isso, ele não era abolicionista, tá? Não era um movimento popular, era um movimento elitista, beleza? Então, dentro do processo da Inconfidência Mineira, eles buscaram o apoio dos Estados Unidos, né? Que a independência dos Estados Unidos, que aconteceu anos, né, um pouco antes, né? A Inconfidência Mineira acontece no mesmo ano da Revolução Francesa. Então, eles buscam o apoio dos Estados Unidos. Mas antes disso, o movimento é sufocado, tá? A coroa, ela vem e desmente o boato da devassa, tá? E essa desmentira acaba provocando um enfraquecimento do movimento. O movimento perdeu a força. Se o movimento estava se formando por conta da devassa, contra a devassa, sem ela, né, então o movimento perdeu a força. Mas antes disso, né, o Joaquim Silvério dos Reis, inclusive você quer xingar alguém em Minas Gerais, chama de Joaquim Silvério dos Reis, né? O cara foi o cara aí que delatou, né? A galera, antes mesmo, o movimento já estava enfraquecido. O Silvério dos Reis lá, com medo de perder as suas posses, vai e faz o quê? Delata. Então a coroa ela cai em cima dessa galera, tá? E isso leva ao julgamento e à condenação dos inconfidentes. O julgamento ele aconteceu, né, para todos os inconfidentes que foram aprisionados, mas a condenação ela foi restrita a este carinha que está aí, o Tiradentes. Tá? Condenaram, teve um perdão das dívidas, a gente vai chegar nesse detalhe. No julgamento, se vocês tiverem a oportunidade, procurem depois, é um documento de domínio público, né, os autos da devassa. O termo devassa, ele vem justamente aí de inquérito, tá? Né? Então, os autos da devassa são os autos do inquérito que levou aí ao julgamento da Inconfidência Mineira. São vários documentos, um julgamento que pegou aí até 1792, se não me falha bem a memória, né? Foi um julgamento bem longo, foi um inquérito bem longo aí. Tanto é que o Tiradentes ele foi expropriado de tudo, né? A coroa quis realmente dar o exemplo, tá? E a condenação, né, que foi dada aí ao Tiradentes, todos os condenados tiveram perdão da coroa,
tá? Mas o Tiradentes ele foi aquele que, por ser o menos, né, de poder, menos poder aquisitivo no grupo, né, ele foi condenado aí pelo crime de lesa majestade, que vem aí, esse termo vem do latim, quer dizer falso rei, aquele que se declara falso rei, né? E a pena para isso eles fizeram questão de fazer para se dar o exemplo. Eles enforcaram, esquartejaram, saíram, dividiram as partes do corpo de Tiradentes já esquartejado aí por vários cantos aí de Minas Gerais, inclusive da capital, na época o Rio de Janeiro, para mostrar, né? Olha, quem fizer isso daqui vai acontecer tal coisa aqui, tá? Anos depois a gente sabe vai estourar lá na Bahia um outro movimento, isso é tema para o nosso próximo vídeo, tá? Mas é interessante que vocês tenham isso daí, beleza? Tá? Então antes da gente ir para a Conjuração Baiana, que é a próxima, tá? O Tiradentes ele foi esse cara aí que teve toda essa, né, teve essa condenação. Mais do que isso, é interessante frisar também que a figura do Tiradentes ela foi transformada em um herói nacional com o advento da República, né? Por vários, primeiro, militar, a República Brasileira foi proclamada por militares, né? O Tiradentes ele foi um dos que foram condenados, ele virou um mártir por conta disso, ganhando até um feriado, o que é irônico, porque no dia seguinte é o que, entre aspas, descobrimento do Brasil, e não temos 2 feriados seguidos, né? O que é trágico. Mas, enfim, o que é que acontece? O Tiradentes ele serviu, né, como esse símbolo aí para a República. Foi um dos que foram martirizados por defender um ideário de república. E quando foi proclamada a República Brasileira, procurou-se um símbolo nacional para identificar, né? E o Tiradentes aí caiu como uma luva. Até porque, até no período imperial, a imagem do Tiradentes foi totalmente, depois da condenação, ele foi totalmente esquecido. Totalmente esquecido. Porque a condenação foi tão severa, tá, ao Tiradentes, que as gerações, né, os descendentes dele, tá, quem tinha ligação familiar, pessoal com Tiradentes, né, foi praticamente forçado aí a anular, né, a sua identidade, a sua ligação, foram ameaçados, foram enfim, eles simplesmente tiveram suas vidas anuladas aí por um exemplo de uma inconfidência que atingiu apenas a um. Beleza? Próximo vídeo nós vamos entrar aí na Conjuração Baiana. Beleza?